O pensamento científico traz. Não se altera assim. O universo está em constante alteração. Só um minutinho, Ernesto, pelo aviso. Ângela, você pode fazer para mim, entrar de novo lá no Facebook e recompartilhar? Caiu a transmissão, essa vai ficar cortada em 2 pedaços. Caiu, está retomando agora. Então o que acontece? Já Está sem nome no Facebook? Já está. Não, só para avisar que caiu, ficou os 2 minutos parados, retomou agora. Está voltando já. Então o que acontece? De repente a gente descobre tá aí, sim, mano, que tudo está em movimento constante. Nada está. Mesmo os astros. Tá, esse aqui tá sem nome. Surgiram um dia e vão desaparecer em um determinado momento. Compartilha na página. Esse é um ponto fundamental. Os planetas e seus satélites, uma vez postos em movimento, pelo misterioso. Assim, aí ele chama assim, é o misterioso impulso primeiro, impulso primário. Como se assim, um ser superior botou em movimento os astros e pronto, a partir daquele momento é imutável. Mas isso aí não é ele criticando isso aí, né? Ele está falando sobre isso, ele está criticando isso. Eu tive um aluno de teologia, eu falei sobre isso, né? Não, quem anda é o sol. Como, filho? Está aqui na Bíblia, quem anda é o sol. Tá vendo? Ele orou e o sol parou. Não, filho, deixa eu te falar. É o autor da época, como não havia tecnologia, colocou isso escrito. Então, veja bem, essa época ninguém sonhava com tecnologia, né? Isso o quê? Há 8.000 anos atrás. Ele, não. Tá, mas como é que você explica hoje a ciência, o homem? Não, o homem não foi na Lua. Tudo isso é armação. Eu olhei para ele. Peraí, mas e aí os programas de ciência? Não, tudo isso é conspiração. Aí vem uma Damares e diz que as meninas são estupradas porque não tem calcinha. Eu vi essa entrevista dela, né, no norte do Brasil. Você vê o grau de loucura da pessoa. A paranoia mais geral que eu conheço. A paranoia mais geral, eu li essa entrevista dela. As meninas são pobres, não podem comprar calcinha, por isso são estupradas. Pô! Meu Deus. Isso é sério, leva a sério isso mesmo. Mas o que você pode fazer? Eu procuro. Então, isso aí é bom até que você está me ajudando, porque tem tudo uma relação com todos. Então, o que Engels vai mostrar é exatamente isso, nada é estático. Né? E por todas as ciências, física, química, matemática, biologia, tudo está em movimento. Você não pode dizer, é isso aqui para sempre. Não é, não vai ser para sempre. Girando em elipses estabelecidas por toda a eternidade. Não é verdade. Não é verdade. Eu mereço um negócio desse. Entendeu? Quantas coisas podem alterar o movimento de um anjo? Eu mereço uma coisa dessa. Quantas coisas pode o próprio movimento entre eles pode alterar tudo? Então, A própria reação química, dependendo de algumas condições, ela muda. ele tem um troço que é fundamental. Muitos dos planetas que a gente conhece hoje, quando foram descobertos, vamos dizer assim, eles não eram vistos. Ninguém viu, botou num telescópio. Netuno está em tal lugar. Os matemáticos calcularam que tinha que ter alguma coisa ali, porque havia alteração na órbita de Saturno. E a massa, que é uma matéria, atrai matéria na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado de suas distâncias. Lei de Newton. Então os caras calcularam, bom, para ter esse tipo de alteração no movimento de Saturno, tem que ter um outro corpo ali perto, que altera. Eles nunca tinham visto. E recentemente descobriram um tal de planeta que se a gente tentar chegar nele, leva 1 milhão e 200 e poucos milhões de anos. A Terra perto dele é um grão de areia dentro da nossa galáxia. E a nossa galáxia, depois da outra galáxia, ela é insignificante porque é outra gigante. Exatamente. Eu falei, cara, a chamada Via Láctea, que é a planeta aqui dentro. E fica da nossa naquela, galáxia. você É tem que gigante, ter nosso planeta é isso. A próxima galáxia, nossa galáxia menor ainda.
perto a Via Láctea, a galáxia onde a gente vive. É a Via Láctea. A galáxia mais próxima é Andrômeda, que está a não sei quantos milhões de anos da nossa galáxia. E mesmo assim influi aqui. Pertinho de Japeri. O que foi, cara? Pertinho de Japeri. Achou, Carlinhos? Você passa falar que é fluido na sapiência, meio que se de barriga. Andrômeda Japeri. Então, tem, por exemplo, você gosta dos paradoxos? Então eu vou te mostrar, eu vou te contar um, depois eu posso te mandar com mais detalhes, porque eu não me lembro todos os nomes. Tem uma certa partícula que é enviada pelo Sol, quer dizer, ela é originada do Sol e chega à Terra. E tanto que os cientistas já conseguiram registrar em aquelas chapas fotográficas que ela chega aqui. Acontece o seguinte, estudando nos laboratórios, a vida dessa partícula é de milésimos de segundo. Mas a velocidade que ela vem do Sol até a Terra, ela demoraria 10 segundos para chegar aqui. Como é que pode? O troço vive milésimos de segundo e demora 10 segundos para chegar aqui? E chega. E chega. Está registrado? Forte. Até ele bebendo ficação. Quê? Vai, continua. São alguns o paradoxo do relógio. Depois eu te conto essas histórias todas. O paradoxo do relógio é impressionante. A primeira brecha nessa concepção petrificada da natureza foi aberta não por um naturalista, mas por um filósofo. Olha só, Engels é um cara tão modesto em tudo que ele pensa, em tudo que ele escreve, em tudo que ele estuda. Né? Então ele diz, olha, a primeira brecha, o primeiro que encontrou um erro no raciocínio até aqui, não foi um naturalista. O lógico seria um naturalista descobrir isso. Não, foi um filósofo. Em 1755 aparece a História Natural e Teoria Geral sobre o Céu, de Kant, Immanuel Kant. E é o primeiro que vai questionar, então, aqueles dogmas com relação ao movimento dos planetas, etc. E tal. Galileu cedeu diante da Inquisição. Aliás, tem um, eu não sei quem conhece, uma peça muito antiga. Essa peça estava em cartaz na época do golpe militar, em 64. Chega morta. Chama-se Liberdade de Liberdade. Acho que eu fumar uma coisa da Goiânia. Paulo Altran, Teresa Raquel, Naranjão. Tá bom. Um dos autores, se eu não me engano, é Milor Fernandes. Se eu não me engano. Lá no final, o cara fala todas as contradições que a humanidade foi passando. Né? Lá no final, tem um trecho da peça que eu acho curioso. Que é o Paulo Altran até que recita. Ele diz assim: Galileu cedeu diante da Inquisição, mas a Terra continuou girando ao redor do Sol, e alguns séculos mais tarde um jovem tenente anunciava na estratosfera que a Terra é azul. A ciência tem isso. Ela vai mudando. Kant foi o primeiro que levantou essa questão. A questão do primeiro impulso era por ele eliminada. Aquele negócio do primeiro impulso, não. Tudo começou porque houve um primeiro impulso, houve um ser superior que empurrou. Ele contesta isso. Kant contesta isso. A Terra, bem como todo o sistema solar, constituía algo que se foi formando no transcurso do tempo. Então não foi astrônomo, não foi naturalista. O primeiro cara a levantar essa bola foi Kant. Ele levanta essa bola. Ele tinha prova, a mesma coisa, ele tinha provas disso? Não, ele tinha o raciocínio dele. Em determinado momento ele bifurca, vai para o outro lado, etc. E tal. Mas ele tem o raciocínio dele. Por isso, olha, eu sinceramente, gente, porra, no meu
mais de 70 anos de idade, marxista, comunista, etc. Eu nunca renego totalmente nenhum pensador. Eu posso discordar do Dürer pra cacete, mas não renego, o cara pensou. Proudhon, outro dia eu falei aqui na aula, acho que o único cara que leu toda a obra de Proudhon aqui no Brasil fui eu, pô. Eu não renego, pô. Não concordo com nada do que ele escreveu, mas não renego. Né? Se a Terra era algo que se tinha sido formando, então estava claro que seu atual estado biológico, geográfico e climático, suas plantas e animais deveriam também ter se formado pouco a pouco. O primeiro cara que levanta isso, os animais não surgiram, como diz a Bíblia, como são hoje. Passaram por uma evolução. Os vegetais não surgiram exatamente como são hoje. Passaram por uma evolução. Todos os seres, tudo da natureza, não só os seres vivos, mas a matéria inanimada, passou por uma evolução. E é isso que Engels, lá no final do livro, nesse capítulo, olha, gente, eu vou mandar para vocês, eu ia mandar hoje, mas esqueci. Por favor, não deixe de ler, 8 páginas, gente, 8 páginas. A humanização do macaco através do trabalho. Como é que o trabalho transformou o macaco no homem? Como a gente vai ver hoje. E aqui nesse livro, ele exatamente vai descrever isso. As plantas sofreram mutações, os animais sofreram mutações, tudo sofreu mutação. Nada é estático, nada é como foi criado. O tal do impulso primitivo, não existe isso. E era assim eliminado da ciência qualquer casualidade. Ou seja, não existia mais nada casual na ciência. Tudo é um desenvolvimento. É em cima disso que Engels vai desenvolver todo o trabalho dele. Nada é casual. Tudo passa por um desenvolvimento. Ao demonstrar suas correlações e formas de transformação. Eu botei um desenhozinho aí para mostrar como tudo passa por uma série de experimentos. Tudo passa por você ir testando cada coisa, para você ir desenvolvendo cada novo conhecimento que você tem, que você recebe. Ninguém chegou lá, Newton não chegou lá e, eu vou escrever sobre a gravitação universal. Não. Ele passou por uma série de desenvolvimentos na cabeça dele até escrever a lei da gravitação universal. Einstein não chegou, é igual a MC2, legal, vou escrever que é igual a MC2. Não é assim. Não aconteceu assim. O conhecimento ele vai passando por desenvolvimentos. E nós vamos elaborando isso. Hoje, 2019, cada um de nós dentro dessa sala aqui somos parte desse desenvolvimento. Por quê? Porque já paramos uma parte de tudo que a gente faz e gasta aqui 2 horas, uma vez por semana, para ir buscar a continuidade do que a gente já conhece. Por experiência, a gente já conhece tudo isso que eu falo aqui, que o conselho fala. Por vivência, a gente já conhece tudo isso. Mas nós estamos aprofundando isso. Sabe, amanhã um de vocês vai estar aqui falando. Por quê? Nada para, não é estático isso. É isso que ele tem que entender, é isso que Engels buscou o tempo todo nesse livro. O livro, lá no final eu vou mostrar isso para vocês, tem um idiota aí que escreveu. Mas esse livro é cheio de erros. Cara, esse cara escreve isso em 1950, ele escreveu o livro em 1940. O livro é cheio de erros científicos. Vai se coçar, vai roçar nas ostras para criar galo. Entendeu? Eu não tenho paciência muito, não. Agora, olha, gente. O Oceano, na aula passada, falou que
Engels e Marx escreviam quase que juntos. Esse texto aqui na tela é parte escrita por Marx, parte escrita por Engels. Desse livro. Vocês entendem isso? Quem é que entende isso aí? Cada um escreveu um pedacinho da folha? Pô, um escrevia, passava para ele, eram aqueles cadernos antigos, aqueles... Um escrevia, passava para o outro analisava, fazia anotações. A Origem da Propriedade Privada da Floresta é um livro do Engels, mas escrito em cima de anotações do Marx. Pois é. Então, é quase o livro dos dois, porque é o Engels que escreve em cima de anotações do Marx. O Capital. Marx escreveu o Capital, mas ia mandando os originais para Engels e fazendo. Mas basicamente, na verdade, só escreveu o livro 1, o livro 2 e 3. Os outros dois foi Engels que reuniu um bando de garranchos igual a esse aqui e saiu o volume 2 e o volume 3. Então, como é que você vai conviver com essas cabeças aí? Olha, se eu não for muito organizadinho, eu não consigo falar. Pô. Às vezes eu faço isso aqui, tá? No caminho, aí eu paro, pô, esqueci, eu tenho que falar isso aqui também. Tudo bem, mas se eu não organizar, bonitinho, com uma letra que eu mesmo entendo, eu vou ter que fazer aquilo ali. Isso aí eu acho que eles dividiram a página. Entendi. Um escreveu do direito para a esquerda, outro da esquerda para a direita. Não, mas é que olhando, se você reparar bem, a impressão que eu tenho é que no meio tem os desenhos. Sim. É a mesma impressão que eu tenho. Não só desenho. Pô, sei lá, Na verdade, eles estavam jogando a dedanha. Eles estavam Tá jogando a certo dedanha aí. também. Uma coisa assim. Já estava escrito, o cara escreveu isso. Papel de pão. O papel já tinha escrito. Papel não devia ser. Bom, aí nós vamos entrar no Engels falando propriamente dito. Porque primeiro ele faz toda uma apresentação, todo um prefácio, analisa os outros pensamentos que influenciaram o conhecimento humano. Aí ele começa a desenvolver o seu próprio raciocínio. E ele vai começar das matemáticas. Por isso que eu me apaixonei por esse livro. Pô, a matemática, quando eu era jovem, para não ficar duro, para ter um dinheirinho para ir para o cinema e tomar uma cerveja, eu dava aula particular de matemática em casa. Eu, com 15, 16 anos, eu dava aulinha de particular de matemática em casa. Eu adorava matemática. E hoje, não sei se eu me lembro de muita coisa. Não. O que não é certo é que as matemáticas puras são entendidas pela inteligência apenas com suas próprias criações e imaginações. Ou seja, porque durante muito tempo foi crença comum que a matemática é fruto só do nosso cálculo, só da nossa cabeça. E ele vai dizer, não, isso não é verdade. A matemática surge como uma ciência comparativa. Ela surge da necessidade, né? Onde são tirados os conceitos de número e figura, são do mundo real, das necessidades reais do ser humano. Eu, há muitos anos atrás, eu vi um documentário. Eu não sei até que ponto isso é real ou não, mas eu achei a imagem na internet e resolvi usar. Por exemplo, as medidas de comprimento. No início, os homens não tinham uma noção do que é um metro. O que é um metro? Eles não tinham isso. Mas eles já produziam cordas, eles já produziam fios, tecidos com vários produtos. Então o que eles faziam? Eles pegavam daqui até aquela parede e iam fazendo a mesma distância determinados nós. E chegava no final da conta e dizia, olha, daqui até lá tem tantos nós. Daí eles começam a desenvolver o raciocínio de distância. Uma coisa muito interessante que eu vi, por exemplo, os pastores, as tribos que viviam do pastoreio. Pô, eles não contavam por quantas cabeças tem, uma ovelha, duas ovelhas, três ovelhas. Como é que eles faziam isso?
tinha uma bolsa com pedra. Na hora de recolher as ovelhas, cada pedra correspondia a uma. Passou uma pedra. Passou duas pedras. No final das contas, ele sabia quantas ovelhas ele tinha. Ele tinha ideia do número? Não. Mas ele sabia que aquelas pedras correspondiam. Então, todo o raciocínio numérico da gente parte das experiências reais, das necessidades reais enfrentadas na natureza. É isso que Engels vai dizer. É isso que ele vai demonstrar. Com o tempo, o cara aprimorou um pouquinho mais a sua técnica. Ele marcava num osso. Pegou um osso de animal, ele fazia um risco. Passou uma ovelha, passou tudo. E aqui ele foi criando a numeração. Por que nenhum dos povos, nenhuma das numerações que a gente conhece, nem a arábica, nem a romana, conhece o zero? Não existe o zero. Nem entre os números arábicos, nem entre os algarismos romanos. Por quê? Porque na cabeça deles não existia a ausência de alguma coisa. Eu li certa vez que o primeiro povo a criar um símbolo para significar a ausência de um número foram os maias. Eles criaram um símbolo, aquele símbolo é a ausência, que não tem nada. Foi o primeiro. Porque os árabes, os romanos, não tinham nada que significasse a ausência. Por quê? Por que eles não tinham isso? Porque eles criaram a numeração, eles criaram a matemática a partir de suas necessidades diárias. Eles tinham que contar a distância daqui até ali. Eles tinham que contar quantas ovelhas tinham no pasto, quantas vaquinhas, quantos cabritos, quantas frutas foram colhidas. E eles vão fazendo comparativamente e desenvolvendo a matemática. As matemáticas, assim como todas as outras ciências, surgiram das necessidades dos homens, da necessidade de medir terra e volume, do cálculo do tempo e da mecânica. Era uma necessidade, ele precisa conhecer, ele precisava saber. Ele precisa saber, por exemplo, quantos dias ele levava para ir de uma região para outra. E ele aprendeu a contar com pedrinhas, com marca no osso, seja lá como for, mas ele foi aprendendo a contar. Ele foi desenvolvendo o cérebro dele a partir das suas experiências reais. Não existe esse negócio, o cara lá sentado, porra, inventei a matemática. Não tem isso. Não existe isso. A matemática foi a partir do andamento da história dele mesmo, do próprio homem. Bom, agora eu vou exatamente que nessa parte do livro, ele volta à questão das leis da dialética que eu falei com vocês aqui na primeira aula nossa. Primeira aula do nosso curso eu falei das leis da dialética. E aqui, se não me engano, no segundo capítulo, no terceiro capítulo do livro, exatamente ele volta a esse assunto. Antes da eletricidade, antes do texto da eletricidade. Medida do movimento do trabalho, formas fundamentais do movimento, natureza geral da dialética entre as ciências. Um dos primeiros capítulos do livro. Que ele vai falar exatamente disso. Né? Como é que a lei geral da dialética é que determina cada passo do conhecimento humano. Matemática, física, química, biologia, etc. Então, rapidamente, só para lembrar, porque eu já falei isso para vocês, a primeira das leis é a penetração dos opostos. A penetração dos opostos. A primeira lei dialética. E eu citei para vocês o mais importante, o mais claro exemplo que a gente pode ter da primeira lei da dialética, a penetração dos opostos, é a diferença do dia e da noite. Para a gente são coisas diferentes, né? O dia é o dia, a noite é a noite. Mas eles se interpenetram, que os dois juntos formam o dia de 24 horas.
Não é verdade? Você tem 12 horas do dia, 12 horas da noite e formou o dia completo, que é a rotação da Terra. A translação é o ano, a rotação é o dia. Não é isso? E forma as 24 horas. Então, isso chama-se penetração dos opostos. Ah, o dia é oposto à noite. Sim, mas os dois se penetram e transformam numa outra coisa, que é o dia de 24 horas, tomando o dia e a noite. Esse é o primeiro exemplo que a gente conhece. A lei da negação da negação. Eu também já expliquei para vocês, eu vou repetir exaustivamente, até porque vocês estão recebendo esses slides aí, vocês vão poder reler isso. Vocês receberam a primeira vez e estão recebendo de novo agora. A negação da negação. Eu me lembro que eu botei na primeira aula o exemplo do milho ou do feijão. Você pega uma sementezinha de feijão ou do milho, bota lá no chão. Aquilo é uma semente, é um feijão. Num primeiro momento, ele se nega, ele brota, vira uma planta, cresce. Em um determinado momento, aquela planta vai produzir um novo milho ou um novo feijão. Então, volta a se negar. Ela deixa de ser uma planta, passa a ser novamente um alimento. E isso é a lei da negação, que Engels usa em várias partes desse livro para explicar, né, algumas mudanças dentro da física e da química. Como é que as mudanças químicas são explicadas, as mudanças físicas são explicadas pela lei da negação da negação. Aí Marx aproveita, uma coisa que Marx aproveita essa lei, a segunda lei da dialética, e vai falar de uma coisa até que o Ponciano tocou aqui na aula passada. Ou seja, inicialmente, os homens viviam na chamada comunidade primitiva. Né? Tudo era coletivizado, tudo era dividido, né? A produção era dividida entre todos. Com o tempo, ele foi negando. Então, veio o escravismo, o senhor falou, quando o cara começa a escravizar o outro povo depois da guerra para produzir. Depois veio o feudalismo, veio o capitalismo, e Marx diz, olha, a negação da negação vai nos levar de volta ao comunismo, mas não mais o comunismo primitivo. Agora é um comunismo num outro nível, numa outra etapa de desenvolvimento. Porque a gente foi passando de um estágio para outro, foi aprimorando, foi melhorando, né? Então, a lei da negação ela é fundamental para a gente entender isso. E a mais importante, que é a que ele usa mais tempo nesse livro, né? A da quantidade sempre altera a qualidade. O exemplo que ele usa mais é o da água. A água, por exemplo, se você pega a água, você retira o calor da água, resfria essa água, ela vira gelo. Mudou o quê? A qualidade da água. Ela não é mais água, ela não está mais no seu estado líquido, ela agora está no estado sólido. Se você pegar a mesma água e somar calor, ela vai mudar de estado outra vez, não vai? Vai virar vapor. Mas é a mesma água. São as mesmas moléculas. Vira gelo, vira vapor. Mas é a mesma coisa. O que mudou a qualidade? A quantidade de calor existente naquele corpo. Com uma única exceção, se vocês me permitem uma piadinha, eu tenho um amigo meu que defende que existe um quarto estado da água. É o chuchu. Chuchu é o quarto estado da água.
Tem gosto de nada. A água vai ser sólida, líquido, gasoso ou chuchu? Vocês escolhem. Eu acho que Destilado é strawberry. Destilado é chuchu. É chuchu, pô, não tenha dúvida. Bom, aí dá o exemplo da água, que eu acho talvez o mais significativo. Tem outros exemplos, mas eu não vou alongar muito, não. Aí, exatamente nesse momento, Engels entra na química. Que ele vai mostrar como é que esse cara chegou a essas conclusões, eu não sei, mas tudo bem. Ele vai te mostrar, de certa forma, não sei se alguém aqui manja bastante o suficiente de química, eu não manjo nada. eu não. Mas ele vai mostrar como é que, às vezes, você somar ou subtrair uma molécula em alguma coisa, você muda a qualidade dessa coisa. Né? Então ele diz o seguinte, por exemplo, o gás hilariante, o gás chamado gás, na época era chamado gás hilariante, né? É o monóxido de carbono, de nitrogênio. A fórmula é N2O. E o pentóxido de nitrogênio, que já é um elemento totalmente diferente, é outro elemento, então, os mesmos átomos, está lá, ó, N2O5. Ou seja, você somou, adicionou quatro moléculas de oxigênio e mudou completamente a característica do elemento. É outro elemento. É outro elemento. Então ele faz um monte de... Primeiro é um gás. O monóxido de nitrogênio é um gás. O segundo é um corpo sólido, cristalino, é um cristal. Só que os átomos são dos mesmos elementos químicos. Os mesmos elementos químicos. Um é um gás, o outro é um sólido. Então ele vai mostrar, através da dialética, como é que se dá na natureza. Por isso que o nome do livro é Dialética da Natureza. Esse desenho é um exercício gráfico dele? Não. Isso aqui eu achei lá na internet só para demonstração. Eu não entendo nada de química, eu botei. O desenho que realmente representa o que ele fala, tá aqui, eu acho que está nesse daqui. Ele faz um trabalho genial. Que está aqui no livro. A experiência nos ensina. Quando consumimos álcool etílico, toma cachaça, cervejinha. Qual é a fórmula? C2H6O. Sob qualquer forma aceitável. Uma cachaçinha, um uísque. É o álcool etílico. Sem mistura de outros álcools. E quando outra vez tomamos o mesmo álcool, mas com um pequeno acréscimo de álcool amílico. C5, olha aqui, você botou 3 carbonos, H12, botou 6 hidrogênios, manteve a mesma quantidade de oxigênio. Sabe o que virou? Óleo combustível. Vai beber. Bebe para ver o resultado que dá. Pega fogo. Hein? Pega fogo. Por isso que eu botei esse cara aqui. Ou seja, tirar ou colocar um simples átomo. Mudou. Agora você imagina que esse cara escreve sobre isso em 1840. A cabeça fantástica tem um sujeito desse. Tem uma parte aqui que, olha, sinceramente, eu voei, eu já li esse livro umas 10 vezes. Chega nessa parte, eu até pulo, porque pô, eu não vou perder meu tempo. Tem que ficar de molho parado. Eu não vou entender mesmo. Que ele faz um exercício de química. Eu vou, eu danço, sinto muito, eu paro aqui, ó. Chega, deixa eu ir para o capítulo seguinte. Que realmente é complicado. Ele posteriormente
infame fuel oil. Na manhã seguinte, nossa cabeça está uma mistura, são os mesmos elementos químicos. Os mesmos elementos químicos. Essa é a terceira lei? Terceira. Hein? Essa é a terceira lei. É a terceira lei. A quantidade sempre altera a qualidade. Depois tem uma parte aqui do livro, que eu já estou um pouquinho de olho no horário, eu quero gastar mais tempo com a parte do macaco. E depois tem um longo trecho do livro. Então corre que só tem 40 minutos. Hein? Corre que só tem 40 minutos. Eu sei, não, mas vai dar assim, vai dar assim. Então ele vai desenvolver aquilo que eu falei no início da aula. As leis físicas e químicas do movimento. Ele está analisando o movimento, aquele negócio da molinha, ou de você empurrar um peso, etc. e tal. Ele está analisando isso. Então ele vai analisar todas as leis que envolvem o movimento. Né? E ele diz que as medidas do movimento passam pelo trabalho. O trabalho, o que é? A força que você exerce sobre determinado corpo. Isso é um trabalho. Só que ao mesmo tempo, esse trabalho, quer dizer, essa força que você exerce sobre o corpo, desenvolve calor. Como eu falei, o atrito do livro com a mesa vai, se eu ficar fazendo isso aqui muito tempo, vai aquecer o livro. Ou a mesa. Não é verdade? Mesmo sendo de vidro. Tá? E esse aquecimento vai se transformar em eletricidade. Quem é que conhece o esquema de funcionamento do dínamo? Como é que funciona um dínamo? As turbinas elétricas. Você tem um campo magnético, uma massa, você tem uma massa de aço, de ferro, etc. e tal, que gira a uma determinada velocidade, cercada por uma bobina de fios metálicos. Os elétrons começam a ser trocados entre a parte móvel e a parte fixa. Daí vocês vão gerar a eletricidade. Ou seja, o trabalho vai gerar a eletricidade, assim como vai gerar o calor. Ele desenvolve isso naquela época. Ele vai desenvolver todos esses raciocínios a partir exatamente da dialética. A quantidade se transformando na qualidade, a interpenetração dos opostos. Ele vai desenvolver todos esses raciocínios abstratamente. Ele não tinha um laboratório para trabalhar isso. Ele não tinha um dínamo lá para testar a energia surgindo. Eu me lembro, não sei, hoje em dia acho que ninguém nem usa mais. No tempo de garoto, a gente tinha bicicleta, e botava aquele dínamozinho. Aquilo é um exemplo claro de que o movimento transformando em eletricidade. Né? Ele encostava na roda. Aquilo é um exemplo claro. Só que, pô, esse cara trabalha tudo isso. Eu não sei se vocês conhecem a história. Não sei se eu já conheço, aqui eu não contei isso não. Mas se vocês já leram o livro, conhecem a história, o nome do livro é O Incêndio do Reichstag. É a história de um sujeito, um líder comunista búlgaro, chamado Dimitrov. Quando Hitler estava preparando o golpe para chegar ao poder, fechar o parlamento e tomar o poder, assumir o poder de vez, ele tinha um grande problema pela frente, que eram os comunistas. Ele tinha que destruir o comunismo na Alemanha. Então, eu não me lembro bem se foi Himmler ou se foi Göring, que bolou uma tática fantástica. Eles incendiaram o Reichstag. O Reichstag é o parlamento alemão, que está lá de pé até hoje. Né? É a sede do parlamento alemão. Eles tocaram fogo no Reichstag
e de alguma forma implicaram Dimitrov, que era o líder, o grande líder comunista da época. Ele era búlgaro, vivia na Alemanha. Você conhece? Eu acho que não estou me parecendo. Ele ouviu a história. O que acontece? Hitler, junto com todo o mundo capitalista da época, Estados Unidos, Inglaterra, etc. e tal, monta um teatro que seria o julgamento de Dimitrov. Ele ia ser julgado e aquilo ia ser transmitido, só não ia ser ao vivo, porque naquela época não tinha satélite no mundo todo, mas aquilo ia ser transmitido pela imprensa mundial, né, por telex, sei lá o quê. Era a grande farsa para culpar os comunistas do incêndio do Reichstag. Só que Dimitrov fica na prisão durante um mês, 2 meses, sei lá quanto tempo ele ficou na cadeia, até o julgamento. E ele dá a prisão, usando só o raciocínio dele, eliminando fato tal, fator tal, e com os jornais que ele recebia, os jornais de fora. Quando começa o julgamento, ele pede a palavra e diz, olha, tá aqui, ó, foi assim, 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 assado, tal hora tinha tal fulano. E ele desmonta toda a acusação. Ou seja, Hitler teve que descartar a acusação, expulsou Dimitrov da Alemanha, e o cara só com a cabeça dele, dentro de uma prisão, dentro do cárcere, ele desfez toda a farsa. Usando o quê? A dialética. A nossa velha, conhecida dialética. Na cabeça dele, ele desenvolveu todo um plano. Ele partiu de um princípio. Bom, não fui eu. Então, aí ele começa a analisar cada fato, cada horário, cada passo, onde começou, o local onde começou o incêndio, quem tinha acesso a esses locais. E desfez a farsa. Quando começou o julgamento, que ele começou a falar, suspende tudo. Senão ele vai desmascarar outros. E expulsaram ele da Alemanha. Então, a dialética, a velha dialética, esse trocinho aqui que, pô, eu amo, o Conselho defende, essa porcariazinha, a velha dialética. E aí vem a parte que eu mais sou apaixonado desse livro, né, que é a humanização do macaco pelo trabalho. Como é que o homem surgiu como uma consequência do trabalho. Aquilo que ele estudava como uma força para movimentar esse meu livrinho, o homem, nós somos consequências do trabalho. Uma vez eu citei aqui para vocês que tudo que existe, tudo que o homem criou, é o prolongamento e a imitação do seu próprio braço, da sua mão. Desde quebrar uma pedra para criar um instrumento afiado, até o trator, hoje um guindaste desse da vida, tudo imita o nosso braço. É exatamente quem recebeu esse PowerPoint hoje, não tem essa imagem aqui, que eu achei depois. Mas eu vou mandar para vocês amanhã. Eu achei muito interessante. Quem conhece mecânica sabe do que eu estou falando. Isso aqui é uma jaqueline conhecida como chave inglesa. E imita exatamente a sua mão, ó. Aqui. E aperta parafusos, aperta postas, etc e tal. É a imitação da mão humana. Ali, ó, o cara desenhou, mostrando exatamente essa transformação. Como é que o macaco foi desenvolvendo a partir do seu braço, da sua mão. Ele cria primeiro as pernas. O trabalho, o Engels começa logo no início, primeiro parágrafo do livro, Engels começa dizendo exatamente isso. O trabalho é a fonte de toda a riqueza, afirmam os economistas.
todos os economistas dizem isso. Não, o trabalho é a fonte de todas as riquezas. E o é num grau tão elevado que, num certo sentido, pode-se dizer, o trabalho por si mesmo criou o homem. O homem só surge para o trabalho. Senão ele continuaria um primata lá, vivendo nas matas, comendo terra. O trabalho modificou o homem. O trabalho alterou o homem. Fisicamente, mentalmente, tudo. Socialmente. Né? Então foi o trabalho que mudou o homem. E aí, eu tive que dar um pulinho. Eu estava lendo aqui o Dialética da Natureza, tive que dar um pulinho lá no nosso livro 1, no Capital. Livro 1, volume 1, do Capital. E o que diz Marx sobre o trabalho? Olha que coisa fantástica, olha que coisa genial. Os dois trabalhavam muito afinados um com o outro. Nosso ponto de partida é o trabalho, numa forma que pertence exclusivamente ao homem. Aí ele diz o seguinte: a aranha faz operações semelhantes às do tecelão. A aranha tece a teia de aranha do mesmo jeito que o tecelão faz um tecido. Aí ele diz: a abelha envergonharia muitos arquitetos ao construir suas células de cera. A perfeição da abelha. Aí ele diz assim, aí Marcos vai e diz assim, mas qual é a diferença? Mas desde logo, o pior dos arquitetos se distingue da abelha mais hábil. Por quê? Porque primeiro ele constrói a célula na sua cabeça. Primeiro ele raciocina, ele pensa o que ele está construindo, para depois ele construir. Desculpa, Ernesto, não entendi. Por quê? Ele pensa primeiro. Não. Aqui, ó, está contraditório isso aí. Nosso ponto de partida é o trabalho de uma forma que pertence exclusivamente ao outro. A aranha faz não é a aranha que faz operações, o tecelão que faz operações semelhantes à aranha. E a abelha envergonha com suas células de cera. Tudo bem. Só que a abelha... Tudo bem, mas desde logo tu é arquiteto distingue da abelha, aí está correto. Por quanto constrói a sua célula na cabeça antes de construir na colmeia. Isso. Exato. Tá. Primeiro Mas ele, aí, então... primeiro ele desenvolve na cabeça dele, depois ele faz. Breve ideação. Só um homem tem. É isso. Não, isso aí sim. Então, Mas a primeira frase está contraditória. não está. Porque não é a aranha que faz operações semelhantes ao tecelão. O tecelão é que faz operações semelhantes à aranha. Não, olha só, o que ele está mostrando é o E seguinte, vice-versa. o trabalho da aranha, o que ele está mostrando é que o trabalho da A aranha é interpretação de semelhante dois ao termos tecelão. você pode inverter. Só que ela faz, ela não pensa, vou fazer assim, sabe? Ela faz instintivamente. Perfeito, o homem consegue. Ela já nasceu com o programa pronto, o chip já Mas instalado. se você mudar pra também, ela não fazer faz a mais daquele nada. jeito. Se você mudar, ela também já Ela não não faz vai mais virar nada. aranha, vai virar outra coisa. Pois é. E daí eu botei aqui uma imagenzinha que eu achei, que são as diversas ferramentas, como é que ele vai desenvolvendo as ferramentas a partir das suas necessidades. O homem vai, a partir do que ele precisa para vencer, para trocar alguma coisa, ele vai desenvolvendo ferramentas diferentes. Aqui nós já voltamos para Engels, nesse mesmo livro. É provável que, de início, devido ao seu gênero de vida, uma vez que o fato de subir em árvores atribuía às mãos uma função diferente da dos pés, esses macacos foram, pouco a pouco, desacostumando-se de empregar as mãos para caminhar no solo plano. Ou seja, aos poucos, como ele usava a mão para outra coisa, ele para os hominídeos de usar a mão para caminhar. A mão começa a ter outras funções. A mão começa a ter novas funções. Adotando uma marcha mais ou menos ereta. É quando o homem começa a andar, manter. A mão dele agora tem outra função. É carregar uma arma, é carregar um machado, né? É se alimentar, é recolher, coletar
comida, né? Então a mão começa a ter uma outra função. E ele começa então a andar em pé. Dessa maneira foi dado o passo decisivo para a transformação do macaco no homem. Através do quê? Do trabalho. Porque ele tinha que desenvolver a mão, ele tinha que desenvolver o braço. A partir daí ele desenvolveu o raciocínio dele. A partir daí ele desenvolve o raciocínio, ele começa a imaginar o que vai fazer. Né? E é essa transformação que é fundamental. É esse momento que é um momento mágico, né, do ser humano. Existe uma relação biológica entre a complexidade da mão e o tamanho do cérebro. Exatamente. Aliás, aí nos fala disso aqui. Quanto mais complexa o movimento da mão, maior é Engels toca As crianças hoje em dia estão. Engels toca num troço muito interessante. Hoje em dia, eu já vi alguns zoólogos tentando contestar isso, mas eu nunca vi uma explicação que me convencesse. Engels escreve aqui no livro o seguinte: o número e a disposição dos ossos e músculos coincidem nas mãos dos mais primitivos dos selvagens, pode realizar centenas de movimentos e atos que nenhuma mão simiesca poderá imitar. Ele diz o seguinte: olha, a mão do macaco tem os mesmos ossinhos, os mesmos músculos, os mesmos tendões do macaco. Só que a mão humana consegue exercer muito mais funções do que o macaco. Ele não consegue fazer. Obrigada. Principalmente por causa do uso Principalmente quando polegar, o uso do polegar. Mas o que é isso? É porque aos poucos ele foi aprendendo a pensar no ato dele. Ele foi desenvolvendo o cérebro ao mesmo tempo que desenvolvia a sua mão, o seu braço. Ele foi começando a construir. É isso aí que se interrelaciona. Esses fatores se interrelacionam. Vai se transformando em evolução. Essa é a evolução. Depois eu vou ler aqui um trechinho que eu marquei, que eu tinha pulado, mas eu marquei aqui para citar. Mas o passo decisivo fora dado. A mão humana tinha sido libertada. Ou seja, ele não precisava mais da mão para caminhar. Ele libertou a mão dele. A mão dele estava livre para outras atividades. E poderia, sem cessar, ir adquirindo novas habilidades, sendo que a maior delas, assim, conseguida, podia ser herdada e melhorada de geração em geração. Aí Engels vai tocar exatamente nisso. Na medida em que a gente liberta a mão, o homem libertou a mão dele, vai desenvolver, a mão vai tomando outras tarefas, outras funções. E o que é o bacana disso? O que Engels, sabe, o texto é muito bonito, esse texto é lindo. O que ele destaca? É que essa liberdade da mão, esse avanço da nossa mão, pode, então, ser transmitida de geração para geração. Hoje, o homem está muito mais evoluído do que aqueles hominídeos, mas porque o que a mão da gente permitiu foi sendo aperfeiçoado de geração em geração. Cada geração foi aperfeiçoando isso. Esse é o grande salto que a gente dá. Esse é o grande salto que o homem dá. Por outro lado, aí ele volta à questão do trabalho. Porque na verdade, tudo gira em torno do trabalho. Por isso o título do documento é o papel do trabalho na humanização, né, do macaco. Por outro lado, o aperfeiçoamento do trabalho contribuía para aproximar cada vez mais os membros da sociedade. Claro, na medida em que eles aperfeiçoavam o trabalho, a construção, por exemplo, de uma casa, vamos dizer, a construção de uma casa, a caça, a pesca, a cada momento que eles aperfeiçoavam aquele ato, eles se aproximavam mais. Eles iam se unindo, iam formando o que o Ponciano falou na aula passada, as primeiras famílias, as primeiras leis. Naquele momento que o trabalho começa a unir
esses seres humanos que vão se desenvolvendo esporadicamente. Por quê? É o trabalho que leva eles a unir. É o trabalho que leva aqueles primeiros homens a se aproximar uns dos outros, a criar as primeiras sociedades. É o trabalho. Em resumo, os homens em formação atingiram um ponto em que tinham alguma coisa para dizer uns aos outros. Essa é a parte polida da história. Exatamente. Ele desenvolve o trabalho. Ele desenvolve a mão dele. Ele desenvolve o braço dele. Ele aprende a alterar a natureza. Ele começa a produzir novas coisas. Com isso, ele é obrigado a se aproximar um dos outros. E, na medida que eles começam a se aproximar um dos outros, então, eles sentem a necessidade de falar. Como é que eles vão transmitir as experiências se não falarem? Sons unidos, não palavras. Tudo é um processo, quantidade. Ali, ó, pronunciaram macaco. Quantidade, Nenhuma quantidade Sons transforma em unidos. qualidade. Os grunhidos viraram a palavra. Não. Não tem a Na dúvida. evolução, ela está falando, na evolução. Estou falando da evolução. Eles continuam macacos. Hegel não está Não, falando falando de macaco, falando de trabalho e homem. O cão late. Então não evoluiu para falar. Evoluiu? Perfeito. Então, Minha fala, mas. a necessidade criou para isso um órgão apropriado. Canta. A tosca laringe do macaco que fazia grunhidos, transformou-se lentamente, eu devia ter assinalado ali, mas num sentido definido, adquirindo modulações cada vez mais diferenciadas. Aqueles grunhidos foram tomando modulações diferenciadas. Perfeito. Então, e os órgãos da boca foram aprendendo gradualmente a pronunciar uma palavra após a outra. Tudo é um desenvolvimento. Um desenvolvimento Evolução. é uma evolução. É um desenvolvimento a partir do quê? Do trabalho. Se não fosse o trabalho, se o homem não tivesse começado os primeiros movimentos, mexer uma pedra, etc. e tal, nada do restante teria acontecido. Eu acho muito importante que o Engels, inclusive, assinaram no Estatuto da Família do Estado, que o trabalho é preliminar à fala. É. Então, a ideia de que o homem é Mas é isso racional, que ele coloca aqui. é o trabalho que leva à racionalidade, não a racionalidade que leva ao trabalho. Exatamente, é isso que ele coloca aqui. O trabalho, o que eu falei é isso aqui. O trabalho leva ele a pensar. Eu não sei se eu já citei aqui uma coisa curiosa, rapidinho. Por que até hoje, acho que eu já falei isso aqui, por que até hoje o homem tem medo do escuro? À noite, ele sempre liga a noite com o mal, o dia com o bem, o claro com o bem, o escuro com o mal. Por quê? Ele era caçado, né? Porque naquela época, à noite, ele era muito mais vulnerável, ele não via o inimigo se aproximar. Então ele temia à noite porque ali ele estava vulnerável. Durante o dia, não. Durante o dia, ele via o inimigo. Então, e tudo isso ele vai entendendo, ele vai raciocinando e vai transmitindo. Né? É fantástico, olha esse livro. Esse livro é uma lição. Primeiramente, o trabalho. E em seguida, em consequência dele, a palavra, como a gente acabou de falar. Primeiro ele desenvolve o trabalho. Em consequência do trabalho, ele desenvolve a palavra, a capacidade de se comunicar. Inicialmente com os grunhidos, com sons diferentes, até que desenvolve a linguagem. A simbologia. Isso. Ele começa a simbolizar. Isso. Eis aí os dois principais estímulos sob cuja influência o cérebro do macaco, né, foi pouco a pouco se transformando em cérebro humano. Apesar de toda a semelhança,
muito maior e mais perfeito que o Ponciano acabou de destacar para a gente. Em poucos segundos atrás, em poucos minutos atrás, o cérebro foi tomando uma forma diferente a partir do trabalho, a partir do conhecimento, a partir do desenvolvimento da sua capacidade de trabalhar, das E a suas mãos. cooperação, né? A cooperação de um com o Isso, outro. exatamente, claro, a partir desse momento. Então, isso aqui é um rápido exemplo de como é que os cérebros se alteram, se modificam. Crânio, né? É o crânio. Em função do cérebro. Em função do cérebro, perfeito. Resumindo, o animal, ele apenas utiliza a natureza. A gente diz, mas o animal produz modificações? Claro, ele produz modificações na natureza de acordo com as suas necessidades. Eu botei ali a imagem do castor, mas não é só ele. A formiga que cava um buraco, a sua toca, quantos animais fazem toca, quantos animais fazem... Ele altera sim a natureza. O João de Barro, ele altera a natureza, Não vai aprender mas de uma forma diferente. Ele produzindo modificações somente por sua presença, porque ele existe, ele modifica a natureza. O homem submete a natureza, pondo-a a serviço dos seus fins determinados, imprimindo-lhe as modificações que julga necessárias. O homem altera a natureza, ele não vive da natureza, ele não muda a natureza apenas porque ele existe. Ele altera a natureza porque ele precisa existir. Essa é a diferença. Se ele não alterasse a natureza, ele não existia. Não existiria o ser humano hoje. Ele teve que alterar a natureza para sobreviver. Daí criou os instrumentos de trabalho, criou as ferramentas, criou as armas. As primeiras coisas que os homens criaram foram o quê? Foram as armas. Porque ele tinha que brigar com os outros bichos. E esta é a diferença essencial e decisiva entre o homem e os demais animais. E por outro lado, é o trabalho que determina essa diferença. Ou seja, essa diferença ela só existe por causa do trabalho. Isso é fundamental, é isso que a gente tem que entender o tempo todo. Se a gente entende isso aí, gente, vocês vão entender tudo o que eu e o Ponciano falamos nesse curso, em todas essas aulas. Por que que a gente... 15 minutos. 10 minutos. E ela está dando mais, tá vendo? Então, pois é. São Mas tudo bem. Eu estou cronometrando mais ou menos aqui. Se não der tempo, não deu tempo. Não, existe Mas, mais um pouquinho. Por que que eu e o Ponciano, a gente enche a paciência de vocês aqui sobre a questão do, não, a classe trabalhadora, o papel do trabalhador, quem modifica a sociedade é o trabalhador. Porque a base de tudo que existe no ser humano é o trabalho, pombas. É o trabalho que criou o homem, é o trabalho que fez o homem. Então, é o trabalho que tem que mandar mesmo na humanidade. Não são os párias, não são os parasitas. É o trabalho, é o trabalhador. Porque dele se origina tudo. Aí, como eu falei no início da aula de hoje, tem um maluco que... essa daqui é uma das primeiras edições que eu conheço desse livro. Eu tinha essa edição, mas eu emprestei para alguém e perdi. Paciência. E eu vou fazer. Eu já perdi. Acho que prestou com o Dom Pedro II, assim. Já perdi um monte também, prestei para aluno, já era. Eu já perdi tanto livro. Mas tem um maluco que, já em pleno século XX, 1950, mais ou menos, aí ele escreve um livro contestando dialética da natureza. E ele escreve um dos trechinhos do livro, ele diz o seguinte: Engels errou muito sobre o movimento das estrelas e sobre a existência dos protozoários. Que isso? Pô, você não questiona, cara. É o movimento das estrelas e a existência de protozoários. Ele não questiona. Mas ele acertou tudo. Mas como é que o Engels ia acertar isso aí em 1800 e o Naval Fumão
segurança. Acho que ele nem sabia que existia protozoário naquela época. Se sabia também, ele não conhecia muita coisa. Entendeu? Mentira. Mas não, alguém sempre tem que contestar. Ele não entendia de chip também, computador, não entendi. Não existia. Ele deve ter errado tudo sobre computador nessa altura. Mas aí a gente diz o seguinte, olha, seu objetivo era demonstrar. Eu falei hoje, no início da aula de hoje, o objetivo do Engels era demonstrar que na natureza se explicam tudo na natureza. Na confusão de suas inumeráveis transformações. As mesmas leis dialéticas do movimento, as leis essas que governam a aparente contingência dos fatos históricos. Esse livro, como eu falei no início da aula de hoje, ele escreveu para contestar Düring. Ele escreveu isso aqui como a primeira passo, para depois ele escrever o anti-Düring. Aliás, nesse ponto, vocês pegaram a aula bem encadeada. Eu estou falando isso aqui porque o Luciano dá um show falando de Düring na segunda-feira que vem. Essa se esquece, hein? Dá um muito, show. muito importante de aprender. E ele escreve esse livro Tem que ser a para mesma isso. coisa. Ivanda vai adorar. Ele escreve isso, esse livro é todo feito nesse sentido, para mostrar que as mesmas leis da dialética são usadas em Alguma tudo coisa na aqui. natureza. Não dá pra ler, não vi que tá É a função desse livro, não tem outra função. Só quero um trechinho. Tinha Marciano, assustado. Marciano, É. o anti-Düring ele escreve quando? Ah, a data é só olhando, né? Não, só. O Márcio ainda estava vivo, porque na verdade foi uma missão dos dois. É. Eles dividiam as tarefas e o Marx, porque na O verdade É ele- o anti-Düring. o Düring, 1845. eles não, 45 não. 1845. Ué, não. Não. De 1870 a 1882, Não. ele vai. 45 não, Ernesto. É, 45 depois, antes do manifesto, esse 65. 1845 é o que está aqui. Não, tá errado aí. Anti-Düring não tem como. E o Ludwig foi levar o fim da filosofia clássica, foi em 1888. Não, tá, mas o do Anti-Düring não. O Anti-Düring a gente fala na semana que vem. Tá adiantando pergunta, deixa eu falar. Vamos lá. A Ivanda Eu só escreveu tenho que ela um tem slide, eu esse vou acabar com livro, esse daqui. Cronostrante Virtual. Para poder ler Qual é só o esse livro? trechinho que eu Se é esse ou o próximo. estava ali parado, me lembrei de falar isso aqui. Olha. É o seguinte, Lenin, muitos anos depois, fazendo uma homenagem a Engels, né? A morte de Engels, Lenin escreve esse trechinho. Que chama do espírito se apagou, que coração deixou de bater. Os revolucionários russos perderam nele o seu melhor amigo. A memória de Friedrich Engels, grande combatente e mestre proletário, viverá eternamente. Que bonito. Isso é do Lenin. Bom, viu? Sobraram 5 minutos para isso aqui. Eu tenho 5 minutos para isso aqui. Eu não sei o que é isso. Não, você não sabe. Surpresa. Nem eu tinha previsto falar isso, é que eu parei antes de subir, parei para beber uma long neck ali e me lembrei de falar isso. Aí o álbum te inspirou, né? Ah, sempre inspira. Quando eu falei aqui das primeiras ferramentas que o homem trabalha, Engels faz um destaque muito importante. Eu não vou ler o trecho todo aqui no livro, mas ele diz o seguinte: quais foram essas primeiras ferramentas que ele criou? Primeiro, as ferramentas para caçar e pescar. Porque era do que ele vivia para a caça e da pesca. Então a primeira coisa que ele cria, o arco e a flecha, a lança, etc., era para caçar e pescar. E só daí ele desenvolve as armas para guerrear, para lutar contra as outras tribos, etc. E tal. Mas a primeira ferramenta que ele desenvolve é para sobreviver, para caçar e para pescar. Outra coisa que Engels
cita nesse livro, que é o seguinte: quando o homem começa a consumir a carne, 65. quando ele se transforma em Aí carnívoro, fala, respondeu 65. ele abre um espaço monstruoso no seu desenvolvimento. Por quê? É a partir do consumo da carne que ele vai, então, aprender a criação animal. Ele vai se dedicar à criação, quer dizer, ele não precisava depender tanto de se emprenhar no mato para caçar, ele criava o seu próprio alimento. E não só isso, mas aí ele desenvolve também outros tipos de alimento de origem animal. O leite, o ovo, esse aqui tem tantas proteínas quanto a própria carne. E ele fala um negócio muito curioso. Ao usar o fogo para cozinhar a carne, o homem não só ele ganhou em proteínas, mas ganhou em tempo de digestão. Comer a carne crua, você tem um tempo de digestão. Ela cozida, ela tem um tempo de digestão muito diferente. E com isso o homem, a energia chega mais rapidamente às células dele. Tudo isso é um somatório. Nada desses detalhes a gente pode ver que isso aqui é isso, isso aqui é isso. Não, isso é um somatório. Por isso, a gente insiste tanto, a quantidade transforma a qualidade. É um somatório de pensamentos, é um somatório de experiências, é um somatório de conhecimento que vai desenvolvendo tudo isso. E, para finalizar, parece que ele escreveu isso ontem, né? No final do livro, mas no final desse capítulo, ele nos escreve o seguinte: o homem não pode alterar a natureza infinitamente sem pensar nas suas consequências. Uau, isso aí Porque o homem vai alterando a natureza, aí desmata tudo para plantar. Daqui a pouco está faltando água, está faltando ar. E então olha, ele em 1800, o Pedradinho, ele escreve isso. Nenhum. Engels. Engels? Ele escreve isso. O homem não pode alterar eternamente a natureza sem pensar nas consequências disso. E nós estamos sofrendo isso aí, ó. A Amanda Sá deve ter dito isso. Entendeu? Quer dizer, como é que esse cara tem uma cabeça para pensar isso tudo e ainda pensar na natureza, no futuro? Eu, sinceramente, não sei, gente. Obrigado.